Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 22 de maio de 2020 e estamos aqui para realizarmos a nossa aula de ciências. Na aula de ciências, vocês devem pegar a apostila aí na parte verde claro, né, que é a matéria de ciências, na página 194, no grupo 2. E nós vamos ver formação e tipos de solo. Quando vocês pegam a apostila na página 194, nós vamos ver que temos três representações, três figuras. E essas figuras representam o solo e representam o tipo de solo. Ah, o solo é importante? O solo é muito importante, porque ali no solo, é ali na terra, né, que são realizadas as plantações, que são feitas as construções. É aqui no solo que nós estamos, né? Nós estamos a parte em cima do solo, né? Nós ficamos acima, nós estamos na parte de fora. E o solo ele é constituído por camadas. Então, aqui nós estamos no solo, fora, a parte de fora, e a parte de dentro tem outras camadas, ali está o subsolo. Quando nós vemos aí a apostila na página 194, o solo é formado pela decomposição lenta das rochas da superfície da terra, com o tempo, o vento, a ação do vento, da chuva, do sol, do frio, da seca. Ele vai, né, fazendo essa decomposição e vão se criando camadas, tá? E aí formam-se os tipos de solo. Nós temos tipos de solo diferentes, não temos só um tipo de solo. Nós temos o solo arenoso e o solo argiloso, que é o solo fértil. Então, quando nós olhamos aqui as plantinhas, quando nós fazemos uma plantação, nós plantamos geralmente no solo fértil. Por quê? O solo fértil ele tem mais nutrientes, né? Ele tem mais vitaminas e proteínas para as plantas, porque é lá de baixo, né, no solo, que as raízes das plantas buscam os nutrientes para crescerem, para produzirem, e buscam água também. Então, ela vai lá no subsolo. Então, o solo ele pode ter vários tipos. Aqui nós vamos estudar dois tipos, o argiloso e o arenoso. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito dele. E na página 195 nós estamos vendo as camadas do solo. As camadas do solo são chamadas de horizontal, porque elas estão assim, em linhas horizontais. Então, a camada mais escura do solo, se nós olharmos aí na figura da página 195, é a parte de fora. É a parte que está acima. É aqui onde nós pisamos, onde nós fazemos as plantações, construímos as casas. Por que é a mais escura? Porque é a mais fértil. E ela é mais escura por conta da decomposição de restos de animais. O animal morreu, ele se decompôs no solo. O que é que ele virou, professor? Ele virou adubo. Caíram os galhos das árvores, secaram, caíram, apodreceram os galhos, as folhas, os frutos, as sementes, as penas dos pássaros que estão lá na floresta, caem muitas penas, tudo apodrece e vira esterco. Essa camada de esterco que fica acima, né, do solo, que fica na parte de cima, é chamada humus. E essa camada de humus ela deixa o solo mais fértil, né? O solo mais propício para o plantio. Então, nesse solo fértil, onde tem bastante humus, o que é que nós teremos? Um solo mais úmido e mais fértil. Um solo fértil é aquele solo que tem bastante nutrientes e vai fazer com que as plantas cresçam mais viçosas, que produzam mais, que tenham colheitas mais fartas. Então, por isso que quando a gente observa aqui, a parte de cima é a parte mais escura, por ser mais fértil, por ter mais camada de humus. Depois na parte de baixo já é mais clara e a outra parte é mais clara ainda. E quando nós fazemos um buraco, né? E vamos lá embaixo, nós encontramos o subsolo. Lá embaixo nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar os lençóis freáticos. Nós vamos encontrar os lençóis de água subterrâneos, como nós podemos observar na página 196.
Então, nós vamos encontrar os lençóis freáticos que possuem o nome de aquíferos. Então, quando fala-se a palavra aquíferos, o que é, professora? São lençóis de água que ficam lá embaixo da terra. Para chegar nesses lençóis, o que é que nós temos que fazer? Perfurações no solo e no subsolo. Quando chega lá no lençol freático, é uma camada de pedra, e lá sim nós encontramos a água. O aquífero que abastece aqui toda a nossa região é o aquífero Guarani. Tá? Aquífero Guarani é um grande aquífero, ele abastece toda a nossa região, estado de São Paulo, depois ainda vai para uma parte do Mato Grosso, né, Goiás, então é um grande aquífero. Então essa grande quantidade de água, ela vai ficar onde? Ramificada embaixo do solo, no subsolo. Então é muito importante protegermos, né, os aquíferos. Por quê? Porque eles é que abastecem toda a população, né, do Brasil e também do mundo com água de qualidade. E a água de qualidade, como nós já estudamos, ela tem que ser sem sabor, sem cheiro e sem cor. Insípida, inodora e incolor. E a nossa água, aqui da nossa região, é uma água boa. A água aqui em José Bonifácio, ela chega com a perfuração de poços artesianos. Então, a prefeitura, que toma conta dessa parte, né, do abastecimento da água, faz poços artesianos, são uma grande perfuração, bem lá embaixo no subsolo, e de lá retira a água. Essa água vai para as estações de água, ela é tratada com cloro e flúor, e depois abastece toda a nossa cidade, tá? Nós estamos vendo aí na página 196, a água da chuva e dos rios infiltra-se no solo e fica armazenada nos poros das rochas. Então, a água é um ciclo, nós temos o ciclo da água. Chove, enche os rios, as represas, os lagos, e o sol bate, evapora, essa água forma as nuvens. Quando as nuvens ficam carregadinhas, bem pesadas, aí vem o calor, depois vem o vento frio, as nuvens se despencam em forma de chuva, cai novamente no solo, nos rios, nos lagos, nas represas, nos oceanos, e o ciclo volta. Vem o sol, ele evapora, então a água faz um ciclo. Por isso que a gente fala o ciclo da água. Então sempre é a mesma água, tá? E ela fica nesse ciclo, ela vai e volta em forma de chuva. Quando nós olhamos na página 196, nós vamos ver os tipos de solo, como eu já comentei no início da aula. Os tipos de solo que nós vamos estudar aqui nessa aula, nesse momento, é o solo arenoso e o solo argiloso. Tem uma boa e grande diferença entre esses dois tipos de solo. O solo arenoso é aquele solo mais claro, onde os grãos são soltos e se desprendem com facilidade um grão do outro, porque a terra é formada por minúsculos grãozinhos. E o solo arenoso é aquele solo que quando a gente joga água, passa a água rapidamente, vai embora a água e logo ele está seco novamente. Se ventar ou se fizer um sol, ele já está seco e parece que ele fica poroso, né? De tão seco que fica. Quando nós vamos na areia, né, da praia, nos desertos, que nós não temos aqui perto da gente, mas a gente sabe que eles são muito arenosos, né, nas dunas de areia do Nordeste. Então a areia é um solo seco e os grãos se desprendem com facilidade. Quando a gente pisa na areia seca, quando a gente anda descalço, principalmente quando vamos para rancho, para sítio, para chácara, a gente percebe que ela não gruda no pé. A areia, e se ela gruda, ela seca rapidamente, a gente passa a mão e ela cai. Diferente do solo argiloso. O solo argiloso ele é mais consistente, ele retém a umidade. Se eu jogar água num jardim onde o solo é bem fértil, na horta, a água empoça, ficam poças de água, demora para secar. Ele segura a umidade. Por isso que o solo de uma horta, de um jardim e de uma plantação, lá na zona rural, na agricultura, tem que ser fértil, porque ele vai reter a água, vai segurar a água para a planta germinar
e depois essa água vai fazer com que a planta cresça, desenvolva e faça a produção, né? De arroz, feijão, milho, trigo e na horta, as hortaliças e as verduras, cenoura, rabanete, alface, almeirão, rúcula e assim por diante. Então, o solo argiloso é aquele solo escuro que a gente pega na mão e percebe que ele é úmido, tá? Que ele não vai cair com facilidade e ele não vai secar com facilidade. A professora trouxe aqui o solo argiloso, tá? Peguei lá no sítio, olha, é um solo escuro, tá na minha horta. Quando a gente pega, eu não vou pôr a mão porque depois a professora vai continuar a aula na apostila e vai sujar a mão, tá? Mas se estivéssemos na sala de aula, nós estaríamos colocando a mão na massa sim. Mas eu gostaria que quem tem aí o solo argiloso em casa, o solo fértil, da horta, do jardim, arrumasse um pouquinho, porque depois nós vamos plantar nele. Então, olha, ó, ele não cai com facilidade, os grãos parece que grudados e ele é úmido. Se vocês pudessem pôr a mãozinha aqui, a gente sente a umidade, tá? Então, esse é o solo fértil. Esse é o solo utilizado para fazer as plantações. Ele segura mais a água, empoça a água, ele fica mais úmido e ele é mais fértil. Olha como ele é escuro. E a professora também trouxe para vocês poderem observar, embora não estejamos aí, né, perto, o solo arenoso. Olha a areia, né, a diferença. Então, olhem os grãos. Se soltam seco. Peguei os dois do meu sítio. É a areia no quintal, tá? E o solo argiloso na horta. Então, vocês também vão arrumar aí 2 pratinhos assim, descartáveis, igual a professora usou, e vão recolher um pouco de solo arenoso, onde puderem recolher no quintal, num terreno baldio, na chácara, no rancho. E vocês vão recolher. A professora, para trazer do sítio, ela trouxe assim, ó, para não sujar, né, no carro. Aqui é o solo argiloso, arenoso, olha, né, olha, ele se desprende no vidro. E aqui o argiloso, olha, mais escuro. Então, quando nós observamos o argiloso mais escuro, o arenoso mais claro. Mesma coisa aqui, agora a professora vai pegar no pratinho e vai mostrar. Olha, o arenoso é o mais claro, marrom clarinho, e esse aqui marrom escuro, o argiloso. Então, vocês vão recolher em algum lugar onde vocês possam, e também não vou obrigá-los a fazer, porque se vocês não conseguirem, não tem problema, tá? Aí já fica a dica, vocês vão recolher o solo arenoso e o solo argiloso. Vão chegar em casa, já estou explicando a tarefinha. Vão chegar em casa, vão arrumar 2 vasinhos, esses vasinhos de flor, ou 2 potinhos descartáveis, aí que vem castanha, que vem ameixa, o lugar que vocês tiverem, 2 vasinhos de barro, tá? Só que tem que ser vazio ou furar o potinho para que ele não empoce a água no fundo, que a semente apodrece. Então, em um vocês vão colocar o solo bom, fértil, e no outro a areia. Então, vai ser 2 potinhos. Assim, vocês vão encher 2 vasinhos, esse aqui é o argiloso, o fértil, e o outro vocês vão colocar areia. E aí, nesse vasinho, nesse potinho, a mamãe, o papai ou a vovó, alguém ajuda, vocês vão arrumar sementinha. Aqui na apostila aparece a sementinha de girassol, mas às vezes vocês não têm a sementinha de girassol. Então, vocês podem plantar, vou dar algumas sugestões, depois vocês podem até ter outras sugestões. Vocês podem plantar sementinha de girassol, quem tem aí às vezes papagaio, periquito que já compra, né? 2 sementinhas no vasinho de areia, arenoso, e 2 no argiloso. Ou 2 sementinhas de milho, então pode ser girassol, milho, feijão acho que todo mundo tem em casa, é o mais fácil talvez. Ou alpiste, quem tem canário em casa, pode ser de alpiste também. O alpiste pode ser até mais sementinhas, umas 4 ou 5, porque o alpiste é uma sementinha bem pequenininha, né? Então, vocês vão pegar essas variedades de sementinha, mas só uma. Aí, eu vou plantar feijão. Aí, o Haroldo fala, eu tenho milho, então eu vou plantar milho. A Sara fala assim, eu vou plantar girassol.
a que quiser, só que tem que ser nos vasinhos a mesma semente. Plantei milho no arenoso, milho no argiloso. E vocês vão aguar. Todo dia vai lá pôr o dedinho, é claro que o arenoso vai aguar hoje, amanhã já vai estar seco. Vocês vão aguar, vão regar, colocar pouquinha água, mas pôr água sempre que precisar. Um dia sim, um dia não, de preferência. Vão deixar aí num lugar onde bate sol, né? Em casa, onde o cachorro, o gato, ninguém derruba o vasinho. E vocês vão observar a germinação. Em poucos dias vocês vão perceber que vai germinar, tá? Que vão sair folhinhas, né? Quem plantou feijão vai sair a folhinha do feijão. Quem plantou, aqui olha, a experiência. Quem plantou milho, a folhinha do milho, girassol, alpiste, assim vai. Então vocês vão acompanhar. E depois que vocês forem acompanhando, vocês vão desenhar e escrever aqui o que é que está acontecendo. Então, vocês podem ver que tem aí o girassol no vaso com areia e o girassol com vaso de humus e minhoca. Não é para pôr minhoca. Aqui dá a sugestão, mas não vamos pôr. O humus é o solo argiloso, esse solo fértil. E aí vocês vão escrever qual germinou melhor, né? Se algum morreu com o decorrer dos dias, se não germinou, se o solo secou. Então, vocês vão contar aqui na atividade da página 199, só que não vai ser para a aula de hoje, tá? Vai ser para daqui a alguns dias, uns 10 dias, 10, 15 dias, aí nós vamos voltar e vamos perguntar. E aí, como é que tá a sua sementinha? Quando germinar e estiverem bonitinhas, vocês levam lá para a sala, perto do notebook ou do celular, e vão mostrar e vão contar o que está acontecendo. Não precisa ser na aula de ciências, pode ser em qualquer outra aula. Ah, hoje nós vamos online? Vou mostrar para a tia Rose e para os meus amigos como é que estão os meus vasinhos. Vocês devem realizar as atividades da página 198 também. É para fazer essa aqui. Essa experiência da página 197 não é para fazer. Se estivéssemos na sala, faríamos com solo argiloso e arenoso. Não vamos fazer. Então, vocês podem ler, mas não vamos fazer. Vocês vão fazer a página 198, aqui dá a ideia da minhoca, né, na terra de humus, mas também não vamos colocar minhoca, nem que estivéssemos na sala não iríamos colocar, porque dependendo do tamanho do vaso a minhoca foge, tem que ser um vaso muito grande, tá? Aqui vocês vão fazer a experiência do feijãozinho, do milho, do girassol, e depois que for germinando vocês contem o que é que está acontecendo, podem fazer o desenho também. E para encerrar, vocês vão fazer a página 199, o exercício 3. Vocês vão lá no encarte, no final, na matéria de ciências, vocês vão encontrar um encarte que diz assim, que vocês devem pegar esse encarte aqui, olha, vão passar um pouquinho de cola, tá explicando aqui, ó, passa e cola aqui pouquinho, viu, pessoal? Aqui e aqui. De um lado, vocês vão jogar um pouquinho de areia. Pega a areia assim com a mãozinha e joga. Aquela areia que você já recolheu para fazer a plantação no vasinho. Do outro lado, vocês vão jogar o solo argiloso. Então, vai ficar um com areia e um com argila. E aí, você vai escrever que tipo de solo? Arenoso, argiloso. Por favor, não deixem essa atividade no caderno e nem na apostila. Vai arrumar um saquinho de freezer, um saquinho de compra transparente. Vai colocar dentro do saquinho a folha, já com a terra colada. Passar uma fita ou grampear, faça a fita, porque o grampear vai cair. E vocês podem trazer para as próximas aulas de ciências. Porque se deixar fora do saquinho, vai sujar toda a casa e a mamãe vai falar que a tia Rose não deu uma atividade legal. E é uma atividade legal. Então, essa aqui vocês fazem e colocam no saquinho. Bom trabalho, nos encontramos para a aula online e se tiver alguma dúvida, nós vamos conversar. Beijos!